O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, desde o início do tempo pascal, nós temos ouvido como primeira leitura um trecho retirado dos Atos dos Apóstolos que mostram a vida inicial da igreja nascente. Pois bem, então nós vemos aqui, estamos no capítulo 14, que Paulo está pregando em Listra. E diz que de Antioquia e de Icônio chegam judeus que motivam, que convencem o povo a apedrejar São Paulo. Meus santos, o apedrejamento era algo terrível. Imagine a regra, para que vocês compreendam a violência do acontecimento. A regra era: as pedras não podiam ser muito grandes, para não matar logo, nem muito pequenas, para não causarem dano. Então, uma pedra mediana que machucasse bastante, causando dor, mas que não matasse logo, para que a pessoa sofresse muito. Então, foi um evento terrível. Um evento que, se nós passássemos por algo semelhante, nós teríamos que fazer terapia por resto da nossa vida. Pedir a Nosso Senhor que curasse o nosso coração, porque os traumas ficariam para sempre. E diz aqui que São Paulo ficou como que morto depois do apedrejamento. Enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se, Deus sabe como se levantou, todo estrupiado, e voltou para a cidade. Isto é, ele não foge da missão. A sua fé é uma fé valente. Isto é, ele tem um compromisso com aquele que com ele tem compromisso. Isto é, ele está ligado ao seu Senhor. E ele não vai abandonar o seu Senhor. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus dizendo assim: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Isto é vontade do Pai que eu passe por todo este sofrimento. Eu passarei por todo este sofrimento. A antífona do Evangelho, né? Nós ouvimos: era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. Então, Jesus, que aceita amorosamente a vontade do Pai, e todos aqueles, meus santos, que queremos ser discípulos de Jesus, precisamos amorosamente aceitar esta mesma vontade. Então aqui é Paulo, diante daquele apedrejamento, que todo mundo compreenderia se ele fosse embora, ele volta para a cidade. Diz aqui
depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Isto é, depois ele saiu, mas ainda volta novamente para a cidade de Listra, porque lá eles tinham feito muitos discípulos e eles precisavam mantê-los, estabelecê-los na fé. Aquele compromisso paterno de quem não abandona aqueles a quem ele gerou na fé. Versículo 22. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, talvez a frase mais espetacular, mais espantosa da leitura de hoje, para mantê-los na fé, para exortá-los à permanência, para que eles permanecessem firmes na fé. São Paulo diz, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Meus irmãos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino dos céus. Nós muitas vezes, meus santos, nós temos uma tentação a uma fé superficial. E esta frase, ela confronta toda a superficialidade da fé. Para todos nós. Por quê? Porque existe uma tendência em nós de compreender a fé de uma maneira assim, de que Deus vai me guardar e vai me livrar de todos os males, de todos os problemas. Mas esta palavra de nosso Senhor, por meio de São Paulo, ela faz cair por terra toda ilusão. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. O reino dos céus se alcança não pelo conforto, mas pelo confronto, pela dificuldade. O reino dos céus é dos violentos, diz nosso Senhor. Isto é daquele que faz violência a si mesmo, é daquele que sofre violência para se manter no caminho de nosso Senhor. Então, meu santinho, se a sua fé está muito fácil, se está muito barato ter fé, provavelmente você não está amadurecendo na fé. Por quê? Porque a tribulação, a dificuldade, não é o abandono de Deus. Porque nós muitas vezes assim compreendemos. Isto é, o sofrimento como um abandono de Deus. Deus se esqueceu de mim. Às vezes nós não dizemos isso, mas o sentimento presente no nosso coração é esse. Quando na verdade a tribulação faz parte do caminho de fé, para que nós amadureçamos na fé. Ninguém amadurece na fé sem passar por tribulação. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o texto de hoje nos chama a uma vivência de uma fé que não desiste. A uma fé que não abandona nosso Senhor, mesmo quando nós nos sentimos abandonados. Uma fé que não desiste, uma fé resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela se levanta, mesmo quando ela é prostrada pela vida. Biologicamente, o que é uma pessoa resiliente? Ela adoece, mas ela se recupera. Psicologicamente resiliente, passa por um trauma, mas não fica enraizada naquele trauma. Ela se levanta e se recupera daquele trauma. Por mais difícil que tenham sido as circunstâncias,
ela não fica prostrada no abatimento, embora ela se abata. Ela sofre, mas ela não fica, ela não entrega os pontos. Ela recomeça novamente, ela se levanta. É São Paulo, que depois de um apedrejamento, ele se levanta novamente para continuar fiel à vocação que lhe foi confiada. E todos nós, meus santos, temos uma vocação. Você como pai de família, como mãe de família, você exercendo a sua vocação neste mundo, mesmo que você não seja casado, que você não seja casada, você tem uma maternidade, uma paternidade, pessoas que de alguma maneira talvez se inspirem em você. Você que é chamado a cumprir a missão para a qual você foi criado, para a qual você nasceu. Se você existe, meu santo, você tem uma missão, você tem uma vocação. Você não nasceu assim ao léu. Nasceu. Não, você foi chamado por Deus à existência. Então você tem uma vocação e você precisa então alcançar, cumprir a missão para a qual você foi criado. Então, uma fé que não desiste, uma fé que não se entrega, uma fé que não se acovarda, mesmo que as pernas tremam, mesmo que dê um friozinho na barriga, você não se entrega. Por quê? Porque existe a força de Deus no seu coração. No evangelho de hoje, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus, ele mesmo diz, não é como o mundo. O que é a paz para o mundo? É a ausência de guerra. Não, a paz que nosso Senhor nos concede é aquela certeza de estarmos na vontade de Deus. O homem mais pacífico, mais em paz, estava pregado numa cruz. Mesmo que os seus afetos, nos seus afetos se manifestassem angústia, mesmo que os seus afetos, devido à sua humilhação, à sua kenosis, ao seu rebaixamento, mesmo que ele experimentasse um abandono, mas ele sabia que não era abandonado, que estava nas mãos do Pai, que fazia a vontade do Pai. Então essa paz que nós vemos, por exemplo, em Santo Estevão, também apedrejado, e que reza e intercede pelos seus algozes. Essa paz em Santo Inácio de Antioquia, que estava caminhando para ser devorado pelas feras e dizendo: por favor, não queiram que eu morra, deixem-me viver. Mas entenda, para ele morrer era perder a oportunidade de se entregar por Cristo. Ele queria ter a oportunidade de amar Cristo até o derramamento do seu sangue, de modo que iriam matá-lo se o privassem do martírio. Mas se ele fosse entregue ao martírio, ele de verdade iria viver. E quando foi jogado na arena, disse: eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras. Meus santos, se nós não tivermos uma paz semelhante, imagine você na jaula do leão. Morri. Antes do leão rosnar para mim, eu já morri. De medo, de pavor. Mas Santo Inácio tinha a paz de Cristo no seu coração, que supera todo entendimento.
A paz de Cristo. É esta paz que nós alcançamos na nossa oração e que nos dá forças para carregar a nossa cruz. Na palavra de Deus, quando nós a ouvimos e que nos enche de entusiasmo e dá sentido à nossa vida, às vezes, aparentemente sem sentido, dá sentido aos nossos sofrimentos. A Eucaristia, que nos dá essa paz, que nos dá esta força, porque Jesus mesmo que em nós vem morar. Então vamos lá, você, com a sua dificuldade, com a sua tribulação, nos problemas da sua família, você aqui é convidado a escolher como você vai sofrer. Se você vai sofrer reclamando, e aí, seja um problema familiar, seja um problema de saúde, um problema financeiro, não sei quais são os problemas, mas você é chamado a escolher como você vai sofrer. É claro que, entenda, nós que não estamos evoluídos no caminho da santidade, nós não temos domínio sobre as nossas paixões. Estão meio agitadas, mas no mais profundo do seu coração, você tem acesso à sua fé. Você é chamado então com a sua inteligência iluminada pela fé, dizer: Jesus, eu estou contigo, eu não desisto da minha missão. Uma fé que não desiste. E isso acalma o nosso coração. Nós ouvimos domingo e ouvimos novamente. Jesus diz aqui: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Isto é, a palavra de Deus, ela não apenas comunica. Se eu disser a alguém: meu santinho, não se perturbe, isso é um anúncio, um comunicado. É algo que vem de fora. Mas quando Deus diz: não se perturbe, Ele cria aquilo que Ele diz. Quando Ele disse luz, a luz foi feita. Quando Ele disse terra, a terra foi feita. Que lá na tradução do livro do Gênesis, nós ouvimos assim, né? Faça-se a luz. Mas o sentido é, Ele disse a palavra e aquilo começou a existir. Luz. E a luz existe. Terra. E a terra existe. Não se perturbe o seu coração. E Ele nos dá o dom para que nós não nos perturbemos. Ele nos dá a paz, que excede todo entendimento e que coexiste com as guerras e tribulações da nossa vida, com as agitações do nosso dia a dia, mas é aquela paz que sobrepassa, que sobrepuja, que supera todas as dificuldades que possam vir sobre nós. Que hoje, meus santos, diante dessa palavra, peçamos a Deus que Ele nos conceda uma fé que não desiste. Que mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às frustrações da nossa vida, o que venham a acontecer, que nós tenhamos a paz de Deus no nosso coração, que nos capacita a saber que tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E um deles, pelo menos um deles, é nos fazer crescer e amadurecer na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.